Irmãos, boa noite. Quero convidar já os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 16. Agradecer a todos que estão presentes, também aqueles que estão nos assistindo pelas redes. Nós vamos falar nesta noite de um encontro que eu achei muito interessante e gostaria de passar para os irmãos alguns detalhes desse encontro. É uma história que a Bíblia nos traz lá no primeiro livro, no seu primeiro livro, no Gênesis, no início. Uma história muito interessante de um encontro que já no Antigo Testamento nós vemos o encontro de Jesus com uma mulher, e essa mulher chamada Agar. Foi um dos primeiros encontros que nós vemos e temos relatos de um encontro de fato do nosso Senhor, já lá no início, no Antigo Testamento, que nos foi revelado. Então eu gostaria de ler com os irmãos essa história, Gênesis capítulo 16, versículo 1 em diante. Podemos ler? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E passou a Agar, e ele possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. E então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, e junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, porque não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e dará à luz a um filho. E chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-lahai-roi. E eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz a um filho, a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho, que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Então nós vemos
a Bíblia mencionar essa história, uma história de escravidão de Agar, uma narrativa trágica em que uma mulher esteve no meio do povo de Deus e passou por aquilo que estava passando. Abrão, tantas vezes tratado como um exemplo de fé no Novo Testamento, junto com sua esposa, Sarai, nós vamos tratar como Sara, passa a maltratar Agar por sua falta de confiança na promessa de Deus. Impaciente com o tempo de Deus, Sara ofereceu Agar a Abraão como uma espécie de uma mãe substituta. E o ato não apenas concebe um filho, mas também passa a criar uma tensão muito grande entre essas mulheres. Uma tensão muito grande entre Sara e Agar. E à medida que nós lemos e à medida que a história se desenrola, nós podemos perceber que Sara passa a tratar a sua serva com severidade, passa a humilhar e a tratar de uma maneira que a afligia essa serva. A palavra usada no versículo 6, nós lemos: E então disse Sara a Abraão, a Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, porque minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que me concebeu, sou menosprezado aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E lá no final do versículo 6, nós vemos que Sara afligiu-os ao ponto de que Agar fugiu da sua face. Se nós formos ver lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13, havia uma promessa. E essa promessa era: Então disse Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então foi usado para descrever uma futura aflição que a nação de Israel, descendência de Abraão, o filho Isaque, iria sofrer no Egito. Então nós passamos a ver nessa história que há uma estranha inversão de papéis naquele contexto. Porque muito antes de os hebreus serem afligidos pelos egípcios, uma mulher egípcia chamada Agar foi afligida por esse casal de hebreus. Olha a inversão. Muito antes de o povo ser afligido pelos egípcios. E de certo modo, irmãos, nós vemos que Agar estava a sofrer as consequências de uma situação lamentável que existia na casa de Abrão. Quando ele se mudara da terra que ficava entre os rios Eufrates e rio Tigre para Canaã, Deus havia prometido a ele um filho e tinha-lhe dito que por esse filho ele se tornaria o pai de uma multidão de nações. Mas os anos foram passando e esse filho não chegava. Então, preocupada, Sara se convenceu de que o filho prometido devia nascer de uma concubina, de uma segunda esposa, e não dela. E nós vemos que, de acordo com as leis daquele tempo, era permitido essa prática. Então, de fato, um bebê que nascesse deste acordo seria legalmente considerado um filho de uma verdadeira mulher, né? E como tal, seria considerado um herdeiro legítimo.
Então, com vista a essa concretização do plano formulado por Sarai, Sara pensou justamente na serva Agar, que ocupava uma posição de privilégio naquela família. E depois de Agar se tornar a segunda esposa de Abrão, o que aconteceu? Não demorou muito tempo para dar uma notícia àquela família. Agar estava grávida. Todavia, irmãos, nós não podemos deixar de esclarecer que a solução apresentada por Sara tinha sido uma ação completamente humana. Impaciente e duvidando da capacidade de Deus para resolver aquela situação, Sara havia escolhido a sua própria solução, o seu próprio meio. E Abraão acabou aceitando esse plano. O plano de Sara. Então nós vemos que naquela época, uma mulher estéril, ela sofria desprezo. E diante daquilo que havia acontecido, Agar não perdeu a oportunidade. Ela não perdeu a oportunidade de desprezar, de manifestar esse sentimento para com a sua senhora. Olha no versículo 4. E ele, Abrão, possuiu Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Essa foi a atitude de Agar, desprezar Sara. E por seu turno, Sara reagiu também. Sara reagiu. E ela tinha autoridade sobre Agar. Principalmente porque ainda continuava a ser sua possessão. Ela ainda era serva de Sara. E ela podia agir para com Agar da maneira que bem entendesse. E então nós vemos que até certo ponto é compreensível que a maneira como Agar agia feriu profundamente a Sara. E isso explica, em parte, o modo horrível como ela passou a ser tratada. E Agar, porém, passou a ser humilhada, passou a ser afligida. Só que diante da sua atitude, isso não torna mais aceitável a humilhação a que ela foi sujeita. Houve nesse momento, irmãos, muita paixão e muita raiva. Muita paixão e muita raiva. No versículo 5 nós vemos que então disse Sarai a Abraão: sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Pus a minha serva em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou desprezada aos seus olhos. Que o Senhor julgue entre mim e ti. O que Sara está dizendo aqui? Eu estou tão chateada, dizendo para Abraão, estou tão chateada e isso é culpa sua. Sobre ti seja a afronta que me é dirigida. Então nós vemos que parece ser uma repreensão que Sara está fazendo a Abraão, contendo uma insinuação de que a culpa era dele por ela não ter sido mãe. E Sarai reclamou com Abrão do desprezo que recebeu da empregada e pediu ao Senhor que julgasse entre ela e o marido. Então, basicamente, ela disse a Abraão: Deus vai te pagar. Foi justamente isso que ela quis dizer a Abraão: Deus vai te pagar. Então, diante da dor no coração que sentia e carregando em seu ventre um filho,
Agar enxergava em todo esse cenário apenas sofrimento. Assim, sem paciência e cansada de tudo aquilo que estava passando, o que ela fez? Fugiu. Agar resolveu fugir para o deserto, indo em direção à sua terra, indo em direção ao Egito. E ela sabia que talvez nunca chegasse àquela terra. Ela sabia que talvez o seu filho nunca viesse à vida, mas naquele momento de desespero ela viu-se forçada a fazer isso. Ela viu-se forçada a fugir. Então, a partir daqui, nós vemos que as Escrituras passam a nos relatar um incrível encontro do anjo do Senhor, né, sendo o próprio Jeová, a segunda pessoa da Trindade, com a serva Agar. Do versículo 7 ao 14, nós vemos que, sem dúvida, enquanto Agar vagueava, ela começou a refletir. Enquanto ela estava descansando em uma fonte de água, o anjo do Senhor apareceu a ela. Aqueles que conhecem as Escrituras sabem que esse anjo era o Filho de Deus. Agar, aparentemente era uma mulher justa. Ela parece ter ficado muito impressionada com este encontro com o Senhor. A primeira aparição explícita do anjo do Senhor não foi para Abraão. A primeira aparição explícita do anjo do Senhor foi para esta mulher chamada Agar, uma mulher egípcia, afligida pelo povo de Deus, que foi alcançada por Deus naquele momento de fuga. Não é muito parecido, irmãos, com Jesus? Muito parecido com Jesus. Jesus é o Salvador que deixa os 99 para ir em busca da ovelha que se afastou. Aquele pontinho que se movia lentamente pelo difícil e arenoso deserto do Sinai não havia escapado à atenção de Deus. Pensa naquele deserto, aquele pontinho no meio daquela multidão de areia, não passou desapercebido nos olhos de Deus. Deus estava enxergando ela lá. Deus manteve os seus olhos sobre Agar, do mesmo modo que Ele faz em relação, irmãos, a toda a humanidade. Você pode se sentir espiritualmente perdido depois de uma experiência ruim, assim como Agar se sentiu, mas Jesus, Ele não deixa uma ovelha sua perdida. Nós podemos aprender muitas lições com esse encontro. Quando o anjo do Senhor encontra Agar, lá no versículo 8, esse anjo do Senhor chama a serva pelo nome. Agar. Isso, a um primeiro momento, não parece ser muito especial, né? Chamou ela pelo nome, é simples. Só que até o momento em que nós percebemos que até agora, nos relatos bíblicos, nós vemos que todos, inclusive Abraão e Sara, não se referia a Agar pelo nome, mas sim por serva. Apenas por serva. E o anjo do Senhor chega e diz, e a chama pelo nome, Agar. E as circunstâncias de Agar envolvem a sua direção, umas circunstâncias antiéticas. E ele pergunta a Agar, serva de Sarai, ele também não despreza isso, deixou bem claro. Apesar de chamar ela por nome, Agar, ele deixa bem claro, serva de Sarai. De onde viestes e para onde vais? E respondeu ela, da presença de Sarai, minha senhora. Ela também não esqueceu da sua condição. Vou fugindo.
Da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. Irmãos, nós temos que deixar bem claro que Deus ele não faz perguntas para saber. Ele não fez essa pergunta para saber porque ele já sabia. Ele fez essas perguntas para ensinar. Para trazer à memória. E as coisas que ele quer ensinar a Agar aqui é que ela se afastou do local de serviço dela e estava indo na direção errada. De onde vens e para onde vais? Esta maneira de falar permitiu que Agar expressasse o que ela sentia no coração. Nós vemos que em nenhum momento houve uma repreensão para a serva. Não foi uma conversa com uma repreensão, com algo duro. Pelo contrário, chegou e deu a oportunidade para que ela expressasse aquilo que ela estava sentindo. Embora pudesse ter sido feito com um jeito mais duro, não foi. Irmãos, Jesus, quando esteve na terra, assim também tratou outras mulheres pecadoras. Lembra-se do ocorrido lá em João capítulo 8? João capítulo 8, versículo 10 ao 11. Traga a memória dos irmãos de uma mulher que foi pega no próprio ato, adulterando. E neste momento nós vemos Jesus dizer, em João capítulo 8, versículo 10 ao 11, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que aquela mulher, porque eles estavam querendo apedrejá-la, eles foram para testar Jesus, estavam querendo apedrejá-la pelo que ela foi pega, no próprio ato adulterando. E Jesus se endireitou, olhou e viu que não havia mais ninguém lá, porque ele havia exortado aqueles homens que estavam querendo atirar a pedra. E Jesus disse para aquela mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Lembram-se também de um encontro que nós falamos há muito tempo atrás, de uma outra mulher, conhecida como a mulher samaritana? O próprio Senhor Jesus se abeirou dela, se aproximou dela e mostrou para ela grandes coisas, mesmo apesar da situação atual dela. E Jesus lhe ofereceu de beber da água que conduzia para a vida eterna, mesmo na condição que a mulher encontrava-se. Então, neste momento, irmãos, nós vemos que neste encontro narrado, que foi com uma pessoa pagã, Agar, que não pertencia ao povo de Deus, e a partir desse encontro mostrou a ela o caminho para a solução do problema. Numa atitude de humildade e arrependimento, o que Agar fez? Ela obedeceu. Ela obedeceu e regressou para o acampamento de Abrão. E é interessante notarmos que houve primeiramente humildade da parte do Filho de Deus em descer para vir falar com uma serva. E mais interessante ainda é o fato que posteriormente, irmãos, ele se humilhou. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Um grande exemplo. O Senhor dá bênçãos especiais àqueles que seguem esse exemplo, àqueles que têm a coragem de se humilhar. 1 Pedro 5 e 6, nós vemos: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E Deus honrou a obediência e a humilhação de Agar. Deus honrou. Ele ouviu suas aflições. Ele ouve, irmãos, as nossas aflições. Os Salmos dizem, lá em Salmos 9, 12, Salmos 9, 12, ele não se esquece do clamor dos aflitos. Deus não se esquece do clamor dos aflitos. Salmos 10, 17 e 18. Tu ouvistes os desejos dos mansos, confortará os seus corações. Tu ouvistes os desejos dos mansos, confortará os seus corações. Os teus ouvidos estão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão, para fazer justiça ao oprimido, a fim de que o homem na terra não prossiga mais em usar da violência. Então nós vemos, irmãos, que Jesus ouve mesmo quando os outros fecham os ouvidos. Mesmo quando os outros fecham os ouvidos para nós, Jesus nos ouve. E Ele faz justiça por nós. E assim, naquele momento, o Senhor fez uma promessa para aquela mulher, pela sua obediência. Vamos lá em Gênesis novamente, capítulo 16, versículo 10 e 11. E a promessa que o Senhor fez para Agar, pela obediência dela, foi: e multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também um anjo do Senhor: eis que concebestes e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael. Nós vemos que o filho que ela esperava não seria um homem com quem se pudesse lidar facilmente. Foi deixado isso claro. Ele teria um caráter rude, um caráter indomável. Esse seria Ismael. Só que, contudo, imaginemos, irmãos, naquele momento, o quanto ela deve ter se alegrado do fundo do coração com estas palavras de Deus, com essas promessas de Deus. Havia de novo uma esperança para aquela mulher. E em vez de aguardar a morte ali no deserto, ela tinha agora perspectiva de vida. O futuro desabrochava para ela e para seu filho. Jesus tinha planos para suas vidas e descera do céu para partilhar diretamente com ela esses planos. No versículo 13, nós vemos também a maneira como Agar se portou naquele encontro. E então ela chamou, naquele momento que o anjo do Senhor apareceu,
chamou o nome do Senhor. Ela chamou o nome do Senhor. Tu és um Deus que vê. Porque verdadeiramente aqui vi aquele que cuida de mim. Agar, irmãos, naquele momento passa a se sentir cuidada. Cristo a olhou e estendeu a sua promessa a ela, e ela abençoou exatamente aquela que Sara, e ele abençoou exatamente aquela que Sara afligiu. Então nós vemos que Jesus não vê os aflitos apenas como um espectador. Jesus não fica olhando os aflitos e fica por aquilo mesmo, não é apenas um mero espectador. Ele não está verificando o nosso sofrimento de uma forma indiferente, pelo contrário. Nós vemos aqui que ele veio a Agar um dia e se revestiu de carne humana e experimentou também a aflição. Um Jesus que foi feito homem, mas que foi silenciado, foi zombado, foi despido. Houve acobertamentos, houve conversas de bastidores sobre esse Jesus, e ele sofreu na mão dos filhos de Abraão. Jesus sofreu na mão dos filhos de Abraão. O sacerdócio judaico e a autoridade religiosa da época. Ele não sofreu apenas para se relacionar conosco. Ele sofreu para nos redimir. E em Cristo nós encontramos um protetor e um libertador, irmãos. Um salvador. Do versículo 14 ao 16, nós vemos que Agar passou a chamar aquele lugar em que ela estava, aquele poço, de Beer Lahai Roi, que quer dizer o poço do Deus vivo que me vê. O poço do Deus vivo que me vê. Um poço que estava entre Cádiz e Bered. E então depois nós vemos que Agar deu à luz ao filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que Agar tivera, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. E mais tarde, esse poço passou a ser chamado Poço daquele que vive e me vê. Só que infelizmente, irmãos, apesar desse lindo encontro do nosso Senhor com Agar, mais para frente, a história nos traz relatos tristes, tanto de Agar quanto de Ismael. Ismael, o filho natural. Ismael, o filho que fora gerado em incredulidade e impaciência, passou a sentir-se inferior a Isaque, o filho da promessa. E não querendo aceitar um lugar secundário, Ismael recusou-se a conhecer a posição privilegiada de Isaque. Em Gênesis, capítulo 21, vamos lá? Gênesis, capítulo 21, do versículo 8, nós vemos: e cresceu o menino e foi desmamado, e então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu essas palavras muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão:
Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. E então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e o deu a Agar, e pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. Então nós encontramos aqui, o primeiro ponto que nós vemos nessa leitura, é que Abraão amava igualmente os dois filhos, irmãos. Abraão amava igualmente os dois filhos. Como um só pai pode fazer. Apenas Sara compreendia o que estava em jogo. E ela mandou com que Abraão deitasse fora tanto a serva quanto o filho. E então Abraão teve que mandar embora tanto Agar e seu filho para o deserto. E depois de morar na casa de Abraão, cerca de 30 anos, ela viu-se agora forçada a partir novamente. Só que agora sendo mandada embora. No caminho, as reservas de água acabaram e, não obstante as suas buscas aflitivas, Agar e Ismael não conseguiam encontrar uma fonte. O menino, enfraquecido pela caminhada e sofrendo os efeitos da desidratação no deserto, foi o primeiro a cair exausto. Quando a mãe verificou que o filho ia morrer, dentro em breve, ela arrastou-o para debaixo de uma árvore. Depois de ter feito tudo o que podia pelo seu filho, Agar não teve coragem de se sentar ao lado dele, vendo-o sofrer por mais tempo. E entorpecida pela fadiga e pela dor, ela sentou-se a algumas distâncias e chorou amargamente. Do versículo 18 ao versículo 20, do versículo 17, irmãos. E já naquela situação do versículo 17, em que Agar já não via mais esperança, ele estava presenciando praticamente a morte do filho, sem forças. Nós encontramos no versículo 17, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está, na beira da morte. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Então nós vemos que Deus ouviu a voz, ouviu o clamor de Ismael e foi de encontro novamente a Agar. Pela segunda vez, houve uma visita a Agar na sua miséria para salvar a vida dela e do filho. E de novo, fora feita uma promessa de um futuro esperançoso para Ismael. Porém, ainda assim, Agar, no versículo 21, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Porém, ainda assim, tomou uma mulher da terra do Egito para Ismael.
Ainda assim. E por essa atitude, Agar provou que ainda era pagã no seu coração. Mesmo aquele encontro com Jesus Cristo não havia realmente transformado o seu ser. O Senhor a quem ela tinha chamado, a quem ela tinha clamado em tempo de necessidade e que a tinha ajudado, não se tornara de fato o Senhor da sua vida, ela não lhe chegara a dar o coração. E Ismael tornou-se o fundador das nações árabes, né? E os israelitas descendentes de Isaac. E nós vemos que a inimizade entre essas nações continua até hoje, até o presente. Vemos, porém, que por toda a história, por tudo o que aconteceu, Jesus Cristo prova o seu amor para conosco, irmãos. Amém. A sua manifestação, Agar, prova que Ele nos vê, que Ele não se esquece do clamor dos aflitos. E é por isso que nos deixou uma das mais grandiosas verdades que podemos nos apegar em meio às agruras da vida. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Nosso próprio Senhor disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amém. Irmãos, uma boa noite a todos. Obrigado. Que Deus possa nos abençoar.